Oi, pessoal. Quero tratar hoje com vocês de um assunto que eu sempre cito quando eu estou falando da holding familiar. E aí as pessoas me perguntaram, tá, mas por que você bate tanto nessa tecla, que é a manutenção dos pais, do controle da empresa, os pais no controle do patrimônio da família? Por que que isso é tão importante? Quando isso acontece? Quando isso não acontece? Acontece o seguinte: os pais são aqueles que suaram, trabalharam duro para construir o patrimônio, e então é necessário, acho mais do que justo, que os pais continuem, sim, no controle do patrimônio enquanto eles estão por aqui. Afinal, o patrimônio é deles, isso é indiscutível, não tem o que falar. E a gente não pode chegar aí para fazer um patrimônio, um planejamento falar que vai tirar o poder deles sobre o patrimônio que é deles. Isso não se faz, não se pode, até se pode, mas não se faz isso. Você pode estar causando um grande problema para a família e um grande problema para essa pessoa que é o seu cliente, né? Que é a pessoa que você tem que proteger, que tem que visar os interesses dele. Então, quando a gente fala de manter os poderes da pessoa, mesmo fazendo uma doação com usufruto, porque são duas coisas completamente diferentes. A simples doação do usufruto dos bens, da forma corriqueiramente se conhece por aí, e a doação com usufruto, que a gente faz no planejamento patrimonial, que é uma doação com usufruto das cotas, não é dos bens. Então, a gente faz essa doação exatamente porque a partir dessa doação é que se entabula, se constrói o planejamento patrimonial todo. Porque a partir dessa possibilidade de fazer a doação, é onde vai se construir no entorno dessa doação todo o planejamento patrimonial através aí de cláusulas de governança corporativa. Então, ele é um sistema avançado, ele não é uma simples doação que nem a pessoa faz, vou doar meu imóvel para o meu filho, vou ficar com usufruto. Ok, se você fizer isso, se você doar o seu imóvel para o seu filho e permanecer com usufruto, você vai guardar aí a possibilidade de receber aluguéis e usar o imóvel. Basicamente é isso. Você não pode vender, não pode dar em garantia, não pode fazer nada, exceto se o seu filho assinar junto. Agora, se o seu filho for menor, aí acabou. Aí é um problemão, porque qualquer coisa que você queira fazer com o imóvel, você vai depender de anuência do Ministério Público até o seu filho ser maior. E aí imagina como é que fica a sua vida, né, dependendo do Ministério Público, do Poder Judiciário, para qualquer coisa que você queira fazer com o imóvel que não seja usar para uso próprio, né? Ou seja, alugar para terceiros. Se você depender de fazer qualquer outra coisa, você vai ter que recorrer ao judiciário, e aí você vai ter que provar por A mais B por que você quer fazer isso, vai ser imposto um monte de condições para você poder fazer. Então, assim, doação com usufruto já é um caminho ruim, porque não tem benefício tributário nenhum, não tem economia tributária nenhuma. Agora, se o seu filho é menor, aí é loucura fazer isso. Você vai estar arranjando 1 milhão de problemas para você, em vez de resolver o problema, que é o que a gente resolve com a doação com usufruto, feito dentro de um planejamento patrimonial que é mais do que patrimonial, é um planejamento societário. A gente usa cláusulas avançadas de governança corporativa para manter, para estruturar esse planejamento patrimonial. Então, são duas coisas completamente diferentes de fazer a doação com usufruto de um bem ou fazer a doação com usufruto das cotas de uma forma estruturada e preparada. Com isso, a gente vai conseguir manter os pais sob poder, domínio de todo o patrimônio, como sempre ocorreu, como sempre teve. Eles mantêm o poder, a gestão total sobre o patrimônio, inclusive para desfazer o sistema a hora que quiser. Então, nesse sistema, nessa doação com usufruto, ela foi construída através de longos anos,
muito estudo e utilizado já na Europa, nos Estados Unidos, que é feita essa doação de cotas, mantendo-se a reserva de usufrutos vitalício, mas não é só isso. E então a gente estabelece um sistema de gatilho. Esse gatilho ele vai ficar preparado para disparar só no momento que a fatalidade acontecer, só no momento do óbito, do falecimento, é que esse gatilho vai disparar e vai transferir o domínio dos bens para os herdeiros. Só aí, com o falecimento, com um óbito, é que os herdeiros, apesar de já ter recebido as cotas, né, a nua propriedade, que a gente chama em direito, que são só as cotas, mas não tem direito nenhum de exercício sobre essas cotas, só com o falecimento que esse domínio, esses poderes sobre os bens vão ser transferidos aos herdeiros, aos filhos, aos netos, a quem você destinou no planejamento patrimonial. Então, isso é muito legal, porque você mantém o total controle para vender, dar em garantia, até desfazer o sistema e mais, você pode estabelecer ainda, para evitar que seja feita uma transferência parcial quando o cônjuge, né, o patriarca, a matriarca falece, para não acontecer essa transferência de patrimônio, você pode usar também uma cláusula de reversão que vai reverter, em vez de os poderes serem enviados imediatamente para os herdeiros, eles vão ser mantidos para o patriarca, a matriarca que estiver aqui integralmente. Só no momento que o segundo não estiver mais aqui, é que os poderes serão transferidos, então, para os herdeiros, e aí sim eles vão poder tomar posse, né, integralmente do patrimônio e começar a tomar as decisões pertinentes ao patrimônio. Enquanto isso não acontecer, enquanto tiver um dos dois do casal aqui, né, do patriarca ou da matriarca, a gente pode estabelecer, se for a vontade do cliente, que vai se manter o poder da gestão de todo o patrimônio enquanto um dos dois estiver aqui, só no momento que os dois partirem é que passa-se, então, o poder para os filhos. Isso é muito importante, porque não raro, infelizmente, é triste dizer, mas não raro, já vi algumas vezes acontecer, quando parte um dos dois, começa a haver um conflito entre o filho e a mãe, os filhos e o pai que ficou, por briga por patrimônio. Então, com o planejamento patrimonial, a gente consegue reter os poderes de administração sobre os bens até o momento que o segundo não está mais aqui. Só no momento do falecimento do segundo é que esses bens, esses poderes sobre os bens, são transferidos para os herdeiros. Então, ele também previne qualquer tipo de discussão que o herdeiro queira ter com o patriarca com a matriarca, não vai ter, porque ele não vai ter poder nenhum sobre os bens enquanto um dos dois estiver aqui. Então, é uma solução que traz muito conforto para a família e resolve problemas, resolve as discussões antes mesmo dela haver, antes mesmo de surgir. Não dá nem espaço para surgir uma discussão entre filho e mãe, que é uma das coisas mais tristes que a gente vê nesse meio, né, de atuação, são as famílias brigando, e a gente consegue prevenir isso com a doação com usufruto, utilizando cláusulas avançadas, um conjunto enorme de cláusulas, para preservar o direito do patriarca e a matriarca, que ficam totalmente protegidos, 110% de proteção para os nossos clientes, sempre. E como fazer isso? A gente, como eu disse, a gente vai fazer uma doação com usufruto, mantendo-se o gatilho e estruturando uma série de cláusulas em volta que envolvem esse procedimento. Vou citar algumas delas, cláusula de call, cláusula de arrependimento, se você quiser desfazer o sistema a qualquer momento. A cláusula principal, que é a reserva de usufruto vitalício, você vai ter todos os poderes, exceto a propriedade,
sobre as cotas, mas você vai poder exercer todos os direitos, inclusive o direito de voto na empresa, né, que a gente vai constituir a pessoa jurídica para fazer essa doação, a célula-cofre, e até o direito de voto nessa empresa para as decisões societárias continuam sendo suas. Os filhos, os herdeiros, as pessoas destinárias das cotas sociais, elas vão ser meras detentoras das cotas. O que a gente chama aí é uma doação de papel, simplesmente até o momento que o gatilho dispara. Aí, o momento que o gatilho dispara, transfere todos os poderes sobre o patrimônio para os filhos, e aí eles seguem a vida com a gestão, então, integral do patrimônio e da forma que você quis. Também é possível se fazer que, por exemplo, você tem 2 filhos, ele é mais afeto ao negócio, ele está mais inteirado do negócio, e o outro é artista, vamos dizer assim, né? Não está a fim de lidar com os negócios da família, de tocar os negócios da família. Através do planejamento patrimonial, a gente pode estabelecer que a administração dos bens ou a administração da empresa, se for o caso, vai ficar a cargo de um deles, ou vai ficar a cargo dos dois, mantendo-se aí, claro, né, a distribuição de lucros, os direitos de sócio para ambos, mas pelo menos a gestão da empresa, a gente pode determinar que um dos dois fique encarregado da administração da empresa no momento que eles assumirem esses bens. A gente consegue determinar isso através de um acordo de sócios, através de cláusulas especiais que a gente insere nesse procedimento e garante aí, então a gente consegue garantir ir mais longe, a gente consegue perpetuar a empresa de uma forma evitando, inclusive, discussões internas ali entre os filhos, entre filho e tio, às vezes um outro sócio, ou com cônjuge de outro, do acunhado, cunhado. A gente consegue garantir que isso não aconteça, então dá um conforto muito grande, porque a gente perpetua o negócio da família. Olha que coisa linda isso, esse planejamento patrimonial, que o que ele permite às famílias, ele permite perpetuar o patrimônio e mais, perpetuar uma empresa, evitando que tenha discussões desnecessárias na administração e na tomada de decisões da empresa. Isso a gente consegue também fazer através do planejamento patrimonial da família, através dessa doação com usufruto, dessa forma especial que a gente faz revestida de cláusulas especiais. A gente vai estabelecer a célula-cofre, né? Nessa célula-cofre, a gente vai fazer a integralização, já vai transferir o patrimônio da família para dentro da célula-cofre e depois a gente vai fazer uma doação das cotas dessa empresa para os filhos, para os herdeiros, para as pessoas que você deseja. Então, e aí nessa doação que a gente vai estruturar todas as cláusulas, vai arquitetar, vai ser realmente uma engenharia jurídica que a gente vai arquitetar, vai munir os pais de todo o arcabouço de direitos que eles têm para se manter no controle de tudo, de todos os bens, 110% de proteção, inclusive, como eu já disse, né, como eu mencionei anteriormente, até melhora a gestão sobre o patrimônio, até amplia a gestão do patrimônio, porque a gente pode determinar que a transferência de bens, a transferência de poderes sobre os bens aconteça só no momento que o segundo não estiver mais aqui. Então, enquanto um dos dois estiver aqui, vai manter a gestão, a administração total sobre os bens, o que eu vejo como extremamente saudável para todos, né? Principalmente para aqueles, para o patriarca, para a matriarca, que construíram esse patrimônio. Então, nada mais justo, né, necessário que eles mantenham o poder total do patrimônio, sem a intromissão, às vezes você não sabe com quem seu filho vai casar, sua filha vai casar, e aí a gente sabe como é que é na hora que a gente está falando de herança. Então, todo cuidado é bem-vindo.
e é todo o cuidado que a gente tem na hora de lidar com o seu patrimônio, que a gente sabe que é muito importante, e ainda mais, a gente não lida só com patrimônio, a gente lida também com o futuro do filho de vocês, dos filhos de vocês, né? E é com isso que a gente tem o maior cuidado do mundo, 110% de proteção para você, para os seus filhos, para a sua família e para os seus bens, né? Que a gente sabe que não é um pouco fácil de acumular os bens, então a gente precisa preservar eles, e é por isso que a gente precisa também fazer esse planejamento patrimonial para garantir a economia tributária, o benefício tributário que a gente ganha com o planejamento patrimonial da família, uma vez que, quando é feita a doação, sem ser essa doação especial, quando você doa um imóvel, a base de cálculo de doação vai ser o valor de mercado desse bem, quanto que ele valeria se você fosse vender ele no mercado. Então, se há um bem aí que você pode ter comprado por 300 mil reais, mas hoje ele vale 1,5 milhão. O imposto ele vai incidir sobre 1,5 milhão. Então, o Estado ele vai calcular o ITCMD em cima desse 1,5 milhão. Então, o Estado ele vai tomar por base o valor de mercado do bem, o valor que você ganharia se você fosse vender esse bem no mercado hoje. O que não acontece no planejamento patrimonial, que a gente toma por base o valor de imposto que está declarado no seu imposto de renda. Então, é o valor que você adquiriu esse bem. Se hoje o bem vale 1,5 milhão, mas você adquiriu por 300 mil e a sua declaração de imposto de renda está constando 300 mil, a gente vai fazer a integralização de capital social com esse imóvel no valor de 300 mil reais. Essa integralização não tem incidência de imposto nenhuma, e depois a gente vai fazer a doação das cotas, que valem, então, 300 mil reais, e o imposto dessa doação vai ser feito sobre 300 mil e não sobre 1,5 milhão. Então, aí você já viu a diferença do que? De 5 vezes, vai pagar 5 vezes menos o tributo se a gente fizer nesse sistema, que é um sistema de uma célula só. Agora, a gente precisa ver se é o sistema mais adequado para você, porque a gente pode fazer um sistema com 1, 2, 3, mais células. Então, é uma variação que vai de caso a caso, mas nesse exemplo simples, eu estou falando para você de um exemplo aí de uma célula só, para a gente poder fazer essa estimativa. Mas, como eu estava falando para você, a gente estrutura todo o sistema através do contrato social e de acordo de sócios. Então, ele é um sistema totalmente transparente, totalmente lícito, totalmente em cima da lei. A gente faz em cima da letra da lei, não tem tese jurídica nisso. A gente pega a letra da lei e vai encaixando essas cláusulas, né, fazendo essa arquitetura jurídica para estruturar o sistema, garantindo que os pais mantêm o controle em cima de tudo. Então, ele é totalmente lícito, totalmente transparente. Os contratos são registrados na junta comercial, são levados, né, para os órgãos públicos. Então, não tem esquema, não tem nada escondido, não tem esqueminha, porque se a gente fizesse esqueminha, a gente não estaria resolvendo um problema, a gente estaria arranjando o problema para você, e não é esse o objetivo. O objetivo é que você tenha um planejamento patrimonial, uma forma muito simples, lícita, eficiente e mais barata do que o processo de inventário. A gente não quer arranjar problema para você, a gente quer resolver um problema que você vai ter se você não fizer o planejamento patrimonial da família. Além das cláusulas especiais que a gente usa de governança corporativa, a gente também vai continuar usando as cláusulas tradicionais que acompanham, né, normalmente a doação com usufruto, que é a cláusula de inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade. Eu vou falar vou falar um pouco delas para vocês. A cláusula de incomunicabilidade. Como a gente não sabe com quem seu filho vai resolver casar e qual regime que ele vai adotar, então a gente recomenda haver uma cláusula de incomunicabilidade que vai impedir que os bens que você está deixando para o seu filho, de qualquer forma, em qualquer regime de casamento, vá se comunicar
com o parceiro, com o cônjuge dele, com a esposa, com o marido dela. Então, essa cláusula é muito importante para a gente preservar o patrimônio dentro da família, independente do regime de casamento que seu filho, sua filha queira contrair, e aí muitas vezes não sabe com quem vai ser ainda. A outra cláusula de impenhorabilidade, ela impede que, num eventual revés financeiro, que o seu patrimônio, o patrimônio do seu filho, seja atingido por conta dessa dívida, dessa ação trabalhista, de qualquer coisa que venha atingir o patrimônio do seu filho. Claro, né, a gente não está falando de fraude aqui. Fraude é um outro capítulo que aí sim, aí não existe o que fazer, não existe blindagem. A gente faz a proteção patrimonial dentro da lei. Então, se tiver tudo não se tratando de fraude, a gente consegue aí ter uma proteção patrimonial utilizando inclusive a cláusula de impenhorabilidade, impedindo que o judiciário venha penhorar os bens do seu filho que foram deixados aí a custo de muito trabalho, muito esforço seu para ele. E a outra é inalienabilidade, que é a cláusula que vai impedir ele de vender os bens. Essa cláusula pode ser vitalícia, que a gente não recomenda em casos muito especiais, ou a gente pode colocar uma inalienabilidade por um prazo determinado. Então, queremos garantir aí que pelo menos 2 anos ou 5 anos depois que ele receber os bens, por exemplo, ele não vai poder vender esses bens. Só depois de transcorrido esse prazo é que ele pode negociar, pode vender esses bens, pode alienar esses bens de qualquer forma ou dar em garantia. Então, essa é outra cláusula muito importante que a gente utiliza durante o planejamento patrimonial da família para garantir que os pais se mantenham no controle, porque é a coisa mais importante, os pais se manterem no controle dos bens, são eles que construíram o patrimônio, são eles que devem se manter na total gestão do patrimônio, como a gente brinca com os nossos clientes, o poder é do papai, os bens são do papai, os bens são da mamãe. Então, nada de alguém botar a mão enquanto não for a hora exata para isso acontecer. E isso a gente só consegue garantir através do planejamento patrimonial da família, que é feito através, então, dessa doação das cotas sociais com reserva de usufrutos revestida de uma série de cláusulas especiais que a gente traz no direito societário e aplica aqui no nosso planejamento, seja ele feito com uma célula, 2 células, 3 células, aí quem vai ver, quem vai decidir é você, junto do profissional que você vai escolher para cuidar do seu patrimônio, desde que seja, claro, sempre uma pessoa habilitada, seja uma pessoa com experiência na área, especialista na área, porque a gente está lidando com as coisas mais importantes que tem, que é o seu patrimônio e o futuro dos seus filhos, dos seus herdeiros. Então, é isso que eu tinha para falar hoje com vocês, a importância de manter e de como se manter a gestão em nome dos pais e por que se manter a gestão total em nome aí do patriarca, da matriarca, enquanto eles estão aqui. Por enquanto é isso. Então, essa é uma breve explicação de como se fazer isso. Eu poderia falar meia hora sobre cada uma das cláusulas que eu citei aqui, e tem muitas outras, mas é para você ficar tranquilo que a gestão do patrimônio, ela vai acontecer, na verdade, da forma que você quiser. Como eu costumo recomendar, é que mantenha nas mãos do patriarca, da matriarca, enquanto estiverem aqui, para evitar qualquer tipo de discussão, mas isso é uma coisa que a gente tem que falar no 1 a 1, no caso a caso. Ok? Só para você ficar tranquilo e saber das possibilidades que a gente tem dentro do patrimônio, do planejamento patrimonial da família. Ok? Até mais.